A síndrome dos ovários policísticos, SOP, é um distúrbio que interfere no processo normal de ovulação em virtude de desequilíbrio hormonal, e leva à formação de cistos. O aparecimento de cistos durante o processo de ovulação faz parte do funcionamento dos ovários, mas eles desaparecem a cada ciclo menstrual. Nas portadoras da SOP, esses cistos permanecem e modificam a estrutura ovariana, tornando o órgão até 3 vezes mais largo do que o tamanho normal. A disfunção pode levar à secreção de hormônios masculinos, como a testosterona, em excesso. A portadora da síndrome ovula com menor frequência e tem ciclos, em geral, irregulares. A síndrome dos ovários policísticos é a desordem reprodutiva hormonal mais comum entre mulheres jovens, podendo afetar de 5 a 15% destas, dependendo do critério diagnóstico usado. Foto, estoque. Segundo a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, SBEM, apesar da alta prevalência, 15% das mulheres durante a fase de vida reprodutiva, a SOP ainda é uma doença subdiagnosticada. Um estudo publicado em dezembro de 2016 no Journal of Clinical Endocrinology. Aproximadamente 33% das pacientes reportaram que o diagnóstico demorou mais de 2 anos, cerca de 47% das pacientes precisaram passar por 3 ou mais profissionais de saúde para receber o diagnóstico e apenas 15% das pacientes estavam satisfeitas com as informações fornecidas pelos médicos no momento do diagnóstico. Além dessa realidade, muitas mulheres com o problema não fazem um tratamento com um médico especialista e podem apresentar as alterações crônicas e complicações decorrentes da SOP, como a infertilidade. Porque a SOP causa uma alteração do sistema endócrino, a maioria dos problemas da SOP decorrem da redução da inibição hipotalâmica, região no cérebro responsável por estimular os ovários provocada pela ausência da progesterona. Ou seja, a diminuição progesterona e aumento dos androgênios, testosterona, DEA e androstenediona. Assim, as mulheres apresentam alterações do ciclo menstrual, já que os andrógenos levam à aceleração da atresia folicular e, ao mesmo tempo, alterações decorrentes desse excesso a nível sistêmico, acne, aumento de oleosidade e, em especial, o hirsutismo, aumento dos pelos. Porque é fundamental tratar a SOP, segundo a ginecologista especializada em reprodução humana doutora Michele Nagai. A síndrome dos ovários policísticos é a desordem reprodutiva hormonal mais comum entre mulheres jovens, podendo afetar de 5 a 15% destas, dependendo do critério diagnóstico usado. O início do tratamento deve ser feito precocemente devido ao risco de infertilidade, câncer de endométrio e síndrome metabólica. No aparelho reprodutivo, ela se caracteriza por ciclos anovulatórios que se apresentam como ciclos de intervalo intermenstrual longos ou períodos em que a menstruação não acontece. Por esse motivo é comum que mulheres com esse diagnóstico apresentem dificuldade em engravidar, sendo que em alguns casos existe necessidade de indução da ovulação. É importante ressaltar que a patologia se apresenta de forma variável, por isso, uma porcentagem dessas mulheres engravidam naturalmente, mesmo sem tratamento. Outro ponto importante a ser comentado é que as pacientes que ficam longos períodos em amenorreia, sem menstruar, apresentam risco aumentado de câncer de endométrio. Esse risco pode ser diminuído com o tratamento quando evitamos que esses longos períodos aconteçam. O SOP é uma patologia complexa, multifatorial, de etiologia desconhecida com consequências metabólicas, reprodutivas e psicológicas. E deve ser tratada de forma individual e de acordo com as características de cada paciente. Outro ponto importante a ser comentado é que as pacientes que ficam longos períodos em amenorreia, sem menstruar, apresentam risco aumentado de câncer de endométrio. Esse risco pode ser diminuído com o tratamento quando evitamos que esses longos períodos aconteçam.
foto, e estoque. Como o exercício físico pode melhorar a SOP? Em pesquisa recente, mulheres com SOP que fizeram 3 horas de exercícios aeróbicos por semana durante 12 semanas melhoraram a sensibilidade à insulina, o colesterol e a gordura visceral, embora não tenham perdido peso algum. Portanto, mesmo que você não esteja vendo melhorias na balança, você ainda está fazendo um bom trabalho para melhorar seus sintomas da SOP a longo prazo, praticando exercícios regularmente. Além disso,